Olá, tudo bem, pessoal? Começando o programa Equilíbrio. E hoje eu estou aqui novamente com essa querida, a Lucélia Mello, terapeuta integrativa. Tudo bem, Lucélia? Tudo bem, Rose. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo aí que vai contribuir com as pessoas, né? Nossa, eu que agradeço. Você sabe, quando você veio aqui da outra vez, foi um show. Um show, que bom. Né? As pessoas começaram a perguntar para mim, gente, quem é a Lucélia Mello? Fala um pouquinho de você, Lucélia, para a gente entrar aqui no nosso assunto. Bom, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com hipnoterapia e algumas técnicas para ajudar a aliviar traumas, emoções negativas, e desenvolvedora da terapia do perdão, desenvolver um método específico para ajudar as pessoas nesse processo tão, às vezes, desafiador, né? Que é a gente conseguir liberar as mágoas aí do coração. E estou aqui à sua disposição para ajudar a sua audiência naquilo que precisar. Que legal. Lucélia, eu quero você aqui comigo sempre, tá? Abordando aí vários assuntos que nós sabemos que hoje as pessoas estão aí com muitos traumas, né? Traumas pós-estresse, né? Que é o tema de hoje do nosso programa. O que você tem para falar sobre isso, hein? Olha, hoje em dia, até com essa questão toda do burnout, né? Muitas pessoas não têm ideia do quanto o burnout, ele é fruto de estresse pós-traumático. O que é o síndrome de burnout? Né? A síndrome o nome é bonito, né? É bonito. A síndrome de burnout é uma síndrome que desenvolve na gente através do excesso de estresse, a sobrecarga de afazeres. Então, nós mulheres, principalmente hoje em dia, né, por conta dessa sobrecarga de acúmulo de funções que nós temos, é muito comum as mulheres sofrerem desse burnout, porque a gente tem que cuidar da casa, dos filhos, do trabalho, da gente. Então está mais em evidência em mulheres do que os homens? Muito mais em evidência em mulheres. Exatamente, porque nós temos esse acúmulo de funções, né? E aí a gente acaba se perdendo da gente mesma, porque a gente está com tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, não se prioriza, vivenciando traumas dentro até de processos de trabalho, em casa, e às vezes esses traumas que estão sendo vivenciados é pela falta mesmo de percepção, de falar assim, será que eu posso tirar um tempo para mim? Eu posso tirar um tempo para relaxar? Quantas mulheres hoje não conseguem mais se sentir mulheres, porque tem que estar o tempo todo agindo. É que elas estão abraçando tudo, né, Lucélia? É filho, é marido, é casa, é emprego, né? Exatamente. Isso tudo vai gerando uma sobrecarga na gente. E aí, conforme a gente vai vivendo, vai passando por experiências ruins, a gente não para pensar. Quando vê, a gente já deixa pra lá e vai passando, vai deixando o tempo passar, e quando a gente vê, o nosso emocional pega a gente de surpresa, e aí você fica travada. E essa doença, ela vai se manifestando e você nem percebe. Não percebe. Né? Você pensa que é um cansaço, que é um nervosismo. Exatamente. E como que você percebe que já chegou aí no burnout? Quando a gente está num estado de irritabilidade muito alto. Então, quando a gente está muito irritada, sabe o pavio curto? Que qualquer coisinha você já explode, qualquer coisinha você já fica irritada. Nossa, porque, menina, tem horas que explode. Gente. Mas às vezes a gente não percebe, porque nós mulheres, né, me identifico também, já passei por burnout. Nós mulheres que temos esse perfil de guerreiras mesmo, de lutar, as mulheres fortes, chega uma hora que a gente se perde nessa fortaleza toda. Tem hora que a gente precisa falar assim, não, peraí, deixa eu receber um pouquinho. A nossa fragilidade, né, Lucélia? A gente perde, né, um pouco da fragilidade de ser mulher, aquele feminismo, né, aquela coisa. Isso. Não é? A gente vai perdendo. Vai, porque a gente cria uma casca, né, da Mulher Maravilha, de que eu tenho que dar conta de tudo. E aí, quando você vê, você não consegue dar conta de tudo, porque é impossível você conseguir dar conta de tudo. E aí, quando você vê, você está estressada, nervosa, e aí dentro das relações isso acaba atrapalhando. E o nosso papel de mulher é receber carinho, é se colocar na posição de receber. E o homem, o masculino, o nosso masculino, é a ação, é o fazer, é a coragem. Só que nos tempos modernos que a gente vive, a gente acaba passando por muitas influências.
na internet, então tá todo mundo o tempo todo competindo, e aí você tá vendo aquela mulher que tá fazendo mais que você acha que você tá fazendo, e aí você fala, não, eu tenho que fazer mais. Eu não posso ficar por baixo dela, né? Exato! E é interessante, Rosa, a gente falar sobre essa questão do feminino e do masculino, porque se a gente parar pra pensar, a nossa natureza enquanto mulher é receber. Se a gente para para pensar até nos órgãos, né, íntimos do homem e da mulher, a mulher é para dentro, o homem é para fora. Só que muitas vezes nós mulheres, por essa tendência de fazer acontecer e tem que correr, a gente não se permite mais receber, esperar, florescer. E por que chegou nesse ponto as mulheres, hein, Lucélia? Olha, a minha visão, Rosi, eu acredito que assim, existia um movimento do feminismo lá atrás que foi necessário para que nós pudéssemos se libertar aí de prisões que aconteceram no passado, mas eu acredito muito que esse movimento do feminismo fez a gente endurecer, fez a gente ficar muito fortona, muito durona e ficar contra os homens, e isso interfere na nossa vida. Só que hoje, se a gente parar para pensar, né, o movimento do feminismo foi assim, olha, somos mulheres, temos os mesmos direitos, podemos trabalhar, podemos, né, fazer e acontecer, porém, existe algo que foi quebrado nesse caminho, que é exatamente essa nossa vulnerabilidade. A gente não pode ser vulnerável. A gente não pode ser frágil. Ser mulher é considerado hoje pela sociedade ser o sexo frágil. E não, nós somos vulneráveis. Se a gente for pensar na natureza, o Sol e a Lua. O Sol é a representação do masculino. Então o Sol todos os dias ele nasce igual, correto? Ou seja, é uma linearidade. Sim. A Lua, pelo conceito terapêutico, ela é considerada o feminino. E a Lua passa por várias fases no decorrer do mês, não é? Então, nós mulheres nos perdemos disso porque a gente acreditou que a gente tinha que ser firme, forte como o Sol, todos os dias estar igual. E não, nós somos diferentes. Passamos por fases como a Lua, né? E se a gente não se permite passar por essas fases, acolher esse movimento dessa feminilidade que existe dentro da gente, a gente acaba se estressando, se sobrecarregando. Mas tem a cobrança da sociedade, né, Lucélia, em cima da mulher também hoje em dia, né? Tem, muito grande, né? Então, até brinquei, eu fiz um evento que chamava Reencontro com o Feminino, justamente para ajudar essas mulheres a sair dessa fortaleza toda e dar uma relaxada. E uma das meninas que estavam lá falaram assim, gente, eu quero saber quem foi que queimou o sutiã. Porque hoje a gente é cobrada, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que... Então, é uma cobrança da sociedade muito grande. Então, Lucélia, mas nós mulheres que deixamos. Não tem culpado. O culpado, né, somos nós mesmos. Isso. E é por isso que é importante a gente ter essa consciência. Porque se você parar, né, e observar, nós temos... competição dentro de casa com o marido, marido com mulher, mulher com o marido. Rose, é exatamente isso. Por quê? Porque esse masculino tá tão alto nosso que a gente quer competir com eles. Gente, o homem, ele foi feito para agir, para fazer, para nos proteger. E se a gente não entra nesse papel da mulherzinha, de deixar eles cuidarem da gente, eles saem do papel deles também e começa a virar uma bagunça a relação. E aí, às vezes, você não sabe nem o porquê. E é um motivo de muitos relacionamentos estarem aí quebrando. Exatamente. Porque a gente desaprendeu a se sentir confortável no papel da mulher, que espera que o outro faça pela gente. A gente tá assim, não, você não sabe fazer, eu vou lá, eu faço, eu não sei o quê. E não que a gente não saiba fazer, a gente é muito boa em fazer tudo aquilo que a gente se propõe, mas a gente também pode ser muito boa em deixar que o outro faça algo pela gente. Então, mas você falou do burnout, né? Você acha que tudo isso que nós estamos falando é um gatilho? Por onde que começa o gatilho? Boa!
O gatilho, na verdade, primeiro vamos esclarecer o que é um que é um gatilho, né? emocional, né? Então, muitas pessoas já conhecem o que é o gatilho, mas na parte terapêutica mesmo, a gente pode dizer que assim, o gatilho, ele é como se fosse um movimento da nossa psique que relembra que a gente tem um trauma. Então, por exemplo, vamos supor que eu fui assaltada de dia num cruzamento, no farol. Aquele trauma, aquela situação inesperada me gera um gelo, me gera um impacto emocional. E aí passa às vezes 2, 3 anos, nada aconteceu. Mas se eu passar de novo 10 anos depois, naquele mesmo cruzamento, automaticamente o meu cérebro ele vai começar a processar aquela situação de novo. Então o gatilho é a lembrança de que existe um trauma não superado dentro da nossa psique. É a foto que Freud falava que fica no nosso subconsciente. Exatamente. E aí quando o gatilho vem, ele dispara. E a mesma sensação que eu tive lá atrás, no momento do trauma, vem tudo à tona. E aí você fala assim, nossa, mas às vezes você nem lembra mais conscientemente que você passou ali, que você foi assaltado. Mas o teu cérebro, ele processa aquela foto, a hora que ele registra aquela foto de novo, ele abre aquele caminho neural, abre o trauma e as emoções, as sensações de descarga de adrenalina, taquicardia, tudo isso vem vindo à tona. Porque você traz a lembrança, né? E traz todas as emoções. Exatamente. Né? Porque cria um caminho mesmo neural dentro do nosso cérebro. Quando a gente sofre um impacto muito forte, emocional, que é considerado trauma para a parte terapêutica, você cria um caminho ali. Então pode ser um trauma de um ato criminoso, né? Então, assim, abuso, assalto, coisas que realmente são consideradas crimes pela justiça, mas também situações que a gente passa corriqueiras. Então, às vezes, uma discussão que você tem mais forte dentro da relação, uma traição que você passa, isso cria um trauma dentro da sua psique. E aí, até conversando com outras mulheres essa semana, uma vez falou assim, Lu, eu quero muito me relacionar de novo, mas todas as vezes que eu vejo um homem, pode até ser bonzinho, um cara legal, eu não consigo, começa a me dar um nervoso, eu começo a ficar ciumenta. E eu falei, o que você passou na sua última relação? Pois é importante tudo isso que você está falando, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que tem muitos traumas que não sabe de onde vem esses traumas, né? E com uma terapia como a sua que você faz, né, Lucélia, tem como você detectar onde que está esse trauma? Tem. Uma das primeiras consultas, quando a gente começa o tratamento dentro da terapia do perdão, uma das técnicas que eu uso também, como você, é a radiestesia, né? Então, na mesa de radiestesia, a gente já consegue identificar quais são os traumas, gatilhos, as idades ao menos, do que pode ter acontecido que está gerando esse gatilho, que está gerando esse desconforto emocional. E aí, às vezes a pessoa não lembra, é bem interessante isso, a pessoa fala assim, não, mas eu não lembro. Eu falo, o que aconteceu com você quando você tinha 16 anos? Ela fala, não lembro. Aí acaba a sessão, no dia seguinte ela fala, lembrei. Não é assim que funciona, como a radiestesia abre o campo, né, sim, do inconsciente. E aí a gente identificando, a gente cria um norte dentro do tratamento para realmente tratar isso e zerar aquele caminho neural que foi criado, né? É como se fosse tirar uma sujeira. O trauma, imagina, de uma linguagem bem simples, é como se fosse uma sujeira na nossa psique. Então, trabalhar esse trauma, tratar esse trauma é como se você estivesse tirando essa sujeira. Aí você pode passar pelas mesmas situações, nesse caso do assalto, né? Você vai passar pelo mesmo lugar e você não vai sentir mais nada, porque aquela foto, como se a gente tivesse excluído aquela foto da nossa mente. Então, e isso é para todos os tipos de traumas, né? Qualquer tipo de trauma, não fabuloso. Importa se foi um trauma gravíssimo para a pessoa ou se é algo leve. Às vezes até acordos, Rose, a gente faz vamos supor, você fez um acordo lá e nunca mais eu vou passar ou nunca mais eu vou passar por essa rua. Aí você cria esse acordo e você se esquece, que o tempo passa. E aí você fala, por que eu não consigo fazer determinada coisa? Que às vezes lá atrás você fez um acordo tão firme que era daquele jeito e aí você não consegue evoluir. E aí dentro do processo terapêutico a gente consegue ir identificando esses acordos e ressignificando tudo isso.
Então é bem legal. Em quantas sessões você consegue, Lucélia? Em uma sessão, Rose, eu consigo neutralizar até 4 traumas. Não precisa de muito, né? A psicologia tradicional não tem muito essa linha, né? A psicologia tradicional traz que você tem que aprender a viver com trauma. Lucélia, vamos falar mais um pouco sobre os traumas, né? Porque nós sabemos que crianças também têm. Você atende crianças? Eu não atendo crianças, mas as crianças, essa fase é a fase em que a gente mais registra momentos até os 7 anos, traumáticos. Né? Exatamente, até os 7 anos. Porque até os 7 anos nós somos puro instinto ali. Sim. E não temos muito um discernimento do que é certo e errado. A gente tem uma referência dos pais ali e a gente absorve muito mais as informações. A partir dos 7 anos, o ego já está formado. E aí, a partir do momento que o ego está formado, é como se fosse o resultado de tudo aquilo que foi programado até os 7 anos, né? E não são todos os pais que sabem disso, né? Não, infelizmente. Mas por isso a nossa importância aqui em trazer esse assunto, né? Para ganhar essa consciência mesmo, porque a gente não, nessa fase a gente é muito penetrável, né? Então tudo que o pai e mãe fala, eles acreditam em tudo, né? É a bendita, né, hora que os pais falam não para os filhos, não, aí acaba gerando já aquele não no subconsciente, não posso isso, não posso aquilo, não posso relar aqui, não posso abrir a perna, não posso fazer nada, né? Exato. E isso vai impactando a nossa vida na fase adulta, né? Mas assim, é bom sempre relembrar, né, que os pais, eles estão sempre fazendo o melhor que eles sabem dentro das condições de cada um, né? Mas, por isso que hoje o processo terapêutico é bem interessante, porque ajuda nós, enquanto adultas, conseguimos mudar essa percepção, porque às vezes o trauma fica de uma situação, Rose, que nem aconteceu. Olha que interessante. Às vezes a gente carrega uma imagem de alguma coisa que a gente acredita que aconteceu, às vezes foi um sonho na infância, às vezes foi algo que a criança criou na cabeça dela ruim e ela carrega a vida inteira aquilo. Então, quando a gente entra num processo terapêutico que tem essa intenção, a gente não julga se o fato de fato aconteceu ou não. Se tá na psique é porque tem uma fotografia ali que tá gerando uma emoção. Então, muitas vezes, de fato, a criança ela é abandonada, às vezes, de fato, a criança apanha, passa por violência, mas às vezes é só a nossa percepção dos fatos que estão distorcidos. Então, por isso que não dá pra gente colocar o julgamento, a intenção é a gente realmente cuidar do nosso emocional enquanto adulta, para falar assim, não, peraí, eu sou adulta, eu tenho que desenvolver a autorresponsabilidade, através dessa autorresponsabilidade, aprender a cuidar de mim, né? E tudo começa no seu corpo emocional. Tudo começa no corpo emocional. E qual que é o trauma que mais gera dano? Olha, Rose, normalmente... Quais, na verdade, né? São alguns, né? Eu coloco, assim, em top 1, assim, os traumas que estão relacionados com atos criminosos. Então, por exemplo, abuso sexual, assalto, coisas que têm a ver com a justiça, que realmente violência, né, agressão física, coisas que têm a ver com justiça, que são atos criminosos, são muito mais difíceis da gente conseguir superar. Em segundo lugar, tem os traumas que estão relacionados com os pais, que é exatamente nessa fase aí da infância. Então, esses traumas, eles são bem pesados. Então, a rejeição, o abandono, independente de ser real a percepção ou não. E aí, depois, socialmente falando, né? Então, traumas relacionados ao trabalho, que como a gente começou falando sobre o burnout. Tem bastante, né? Bastante. Relacionados a amizades, a conceitos sociais. O bullying é um trauma? É um trauma, gera um trauma. E é um trauma que é gerado, que afeta diretamente o nosso senso de autoestima, autoimagem e autovalor. Então, se você passou a vida inteira sofrendo bullying na escola, por exemplo, você vai ter uma dificuldade lá na frente em relação à sua autoimagem. Sua autoimagem vai ficar distorcida. E hoje em dia tá demais, né, Lucélia?
Tá, porque tá tudo muito fácil, né? As crianças, elas têm acesso às coisas muito fácil. A comparação na cabeça da criança tá o tempo todo, que é bonito, que é feio, que é certo, que é errado. E ela leva isso para a escola. Se não tem uma boa condição ali na família, uma conversa bem aberta, ela acaba levando isso e acaba afetando a autoestima dela. Mas infelizmente hoje as famílias, né, nem sentando juntos para comer, para jantar, almoçar, não estão. Né? Eu acho que começa dentro de casa e o agravante está dentro de casa também da falta de comunicação, né? Exato. Para uma família hoje ser considerada uma família harmônica e saudável, a gente precisa, eu sempre trabalho com 3 pontos, que é o amor, respeito e diálogo. Se a gente não tem esses 3 pontos como valor primordial para a família, a chance de ter ali desequilíbrios disfuncionais é muito grande, né? Então é por isso que... E quando você trata a família também ou só o seu cliente mesmo que procurou você? Eu trato só a pessoa que me procurou. Tá. Mas essa pessoa que me procurou, quando eu trato ela, eu automaticamente, energeticamente, estou tratando os outros membros da família. Então aconteceu um fato bem curioso recentemente, de uma cliente minha que tinha muitos problemas com o pai muito bravo, muito, né, aquele perfil alemão, né, bem... E um pai idoso ela já uma mulher de 50 e poucos anos, e ela tinha, o pai passava por uma dificuldade muito grande e tinha que ir no médico, volta, e o pai sempre criticava ela, brigava com ela, porque você tá me controlando, que não sei o quê. E nós trabalhamos o perdão com esse pai dentro do processo terapêutico. Ele não precisa estar presente. Não precisa estar presente, não. Não precisa ligar para ele, não precisa falar nada com ninguém. Né? Isso é a pessoa mesmo. Qual que é a terapia que você usa? A hipnoterapia. Ela é mais assertiva nesse caso do perdão. Tá. E aí nós trabalhamos o perdão em uma sessão e ela na semana seguinte virou para mim e falou: Lu, aconteceu um fato muito curioso. Eu falei: o que aconteceu? No dia seguinte da nossa sessão, fui levar meu pai no médico e já no Uber ele começou a me elogiar pro cara do Uber. Não, essa aqui é minha filha, porque ela é minha filha, e disse que elogiou ela pro hospital inteiro. E ela ficou assim, ó, eu não tô acreditando. E aí, por quê? Porque ela trabalhando o perdão com ela começa a emanar automaticamente amor pro pai. Ela muda a frequência, né? Ela muda a frequência. E aí ela impacta, a mudança dela da frequência é um processo automático que impacta no pai. Então, é meio que por tabela que acontece o processo, porque a pessoa ganha consciência e por tabela ela leva essa consciência para todos os membros da família. E na verdade, né, Lucélia, as pessoas têm que entender que tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é energia. A partir do momento que você mudou a frequência, a energia, a e a vibração, tudo muda. Tudo muda. Tudo. Porque com a radiestesia que você trabalha, nós conseguimos fazer isso. Sim. E a prova disso é eu estar aqui agora. Mudei tanto a minha frequência que nos reconectamos e estamos aqui hoje expandindo o conhecimento para as pessoas. Para as pessoas entenderem, né, que basta você mudar ali, ó, aquela chavinha, mudar a sua frequência, que você consegue mudar o seu dia, mudar o seu emprego, a amizade, né, Lucélia? A amizade, exatamente. Mas às vezes, Rose, o trauma faz a pessoa... Sim, fica cega, né? Fica cega, a percepção dela do mundo... Aí ela olha para as pessoas, ela tá o tempo todo julgando as pessoas, falando que as pessoas estão erradas. E assim, eu acho que cabe a gente... Quando a gente olha para todo mundo com amor... Eu sou dessa, do paz e amor. A gente consegue olhar com um olhar de amor para todas as pessoas. Esse olhar é um plantio. E aí tudo isso vai voltando pra gente, né? Então, por isso que é importante a gente tratar os traumas, porque a gente tira essa sujeira da nossa lente. E o trauma, ele pode atingir o seu corpo físico? Sim. Bastante, né? Bastante. Muitas pessoas às vezes sofrem aí com dor, no corpo, com problemas, sei lá, de endometriose, por exemplo, problemas intestinais, fibromialgia e todas essas doenças, qualquer doença que a gente se manifeste no corpo, ela tem a ver com emoção. E às vezes, vamos supor, né,
você sofreu uma violência na infância e teu pai te empurrou pelo teu ombro direito. Quando você cresce, adulta, chega alguém, encosta no seu ombro direito, você faz assim, ó. Aí às vezes você não sabe nem o porquê. Por quê? Porque criou uma âncora traumática no seu ombro. Sim. Então, todo o nosso corpo, ele está nos dizendo se tá tudo bem ou se não tá tudo bem. Então, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento. O corpo fala, né? O corpo fala, já dizia a Cristina Cairo. E você só usa a hipnose, Lucélia? Fala um pouco do seu trabalho. Nossos minutinhos aqui já estão quase chegando nos finais. Não, Rose, eu uso a hipnoterapia, uso a desprogramação neurobiológica, que é uma técnica nova. Nossa, como que é? Me fala um pouco. É uma técnica nova no mercado, que foi canalizada na pandemia pelos meninos da consciência. É uma técnica que consegue alinhar o coração com a cabeça. Não é o EFT, não? Não. É uma técnica realmente nova, que é utilizada, parte da técnica é utilizada com a radiestesia também. Então, a gente tem uma mesa que trabalha esse campo. Mas é uma técnica que realmente consegue fazer um realinhamento da mente e do coração. Então, às vezes a gente eu já sei que eu preciso mudar, eu já sei que eu preciso comer menos, eu já sei que a compulsão alimentar é um problema para mim, mas na prática eu não consigo mudar. Então a DNB, que é a desprogramação neurobiológica, ela consegue ajustar cabeça e coração. Então, as duas técnicas mais potentes que eu tenho é a hipnoterapia, da maneira que eu fui adaptando para dentro do processo terapêutico, e a desprogramação neurobiológica. Tem também a TDR, que é uma técnica de desbloqueio emocional. Então, quando a pessoa está no momento de estresse pós-traumático, a gente aplica essa técnica, a pessoa tem um alívio imediato também. Uso mesas de radiestesia também, quantiônica, radiônica. Então, é realmente um trabalho que eu faço completo com a pessoa para limpar todos esses registros que ela tem de traumas. Mas pode voltar ou não? Não volta. Não volta. Até porque eu me auto-apliquei várias sessões de hipnoterapia. Eu mesmo tratei meus traumas. Você consegue? Consegui, Rose. Consegui. Eu acho que é um talento aí, sei lá, que Deus me deu aí. E eu consegui. Falei, poxa, eu tô fazendo isso com tantas pessoas. Deixa eu me resolver, porque eu quero sentir o que eu estou proporcionando. Mas sabe o que está acontecendo? Como nós já estamos na quinta dimensão e nós já estamos despertas, né? Porque nós estamos trabalhando já com a quinta dimensão. Então, nós temos que saber nos curar com as nossas terapias. Eu falo que eu sou a maior utilizadora das Eu também. Eu tô sentindo, eu tô meio torta lá, já tô lá na minha meta. Sabe, se nós fazemos para os outros, eu acho que nós temos que fazer para nós. Não, a primeira pessoa beneficiada tem que ser a gente, né, Rose? Até porque senão eu não consigo nem falar. Como que eu poderia virar para você e falar, realmente um trauma não volta? E eu testo tudo comigo também, viu? Eu também, porque a gente precisa ter essa experiência para a hora que a pessoa chegar, a gente tem mais know-how até para perceber o que está acontecendo. Porque a gente pode falar, vai acontecer isso, aquilo, isso é normal. Isso. Né? Dentro do tratamento. Exatamente. E já teve algum caso de pacientes não dá certo no seu tratamento? Não, na verdade, assim, se a pessoa está disponível, já aconteceu de pessoas começarem o tratamento, não continuar o tratamento, às vezes, né? Porque às vezes toca em algum ponto ali que dói um pouco mais. Ainda não está no momento, né? Isso, às vezes a pessoa não está no momento. Mas se a pessoa está no momento e se entrega, não tem como. No meu Instagram tem vários depoimentos de mulheres e que eu vejo que passou assim 5 anos e elas me procuram, Lu, você não sabe o que aconteceu, sabe aquilo que eu visualizei na hipnose? Porque além de resolver o passado, a gente projeta também o futuro dentro da terapia do perdão, para ajudar a pessoa a olhar para frente e olhar para frente buscando o melhor sempre, não o pior, né? Que é como quando a gente tem ansiedade, que a gente está visualizando só o pior. Não. Então a gente trabalha esse passado, esquece o que passou e agora vamos olhar para frente com positividade. Ai, que legal, né? Ai, gente, eu adoro. A Lucélia, ela vai estar sempre aqui, né? Vai ter novidades aí em breve para todos vocês, né, Lucélia? Tô ansiosa, viu, para essas novidades. Deixa os seus contatos, Lucélia. Eu adorei a sua presença, hein? Como que eles podem te encontrar? Olha, vocês podem me encontrar ou no YouTube, como Lucélia Melo, Melo com 2 L's, ou no Instagram, no @Lucélia Melo Oficial, tudo junto.
E o meu telefone de contato é o 11 99529 2655. Agradeço sua presença, viu? Eu Volte agradeço. sempre. Gente, agradeço todos vocês estarem comigo aqui todas as terças-feiras, hein? Um grande beijo e até lá!